Fala pessoal, boa noite a todo mundo. Quem é de noite, boa noite. Quem é de dia, bom dia. Bora simbora começar a nossa live aqui, falando sobre prova discursiva. E aí, tudo, um abraço grande, irmão. Deus te abençoe e te proteja aí nessa missão que tu estás. Pessoal, vamos falar sobre prova discursiva do concurso da Polícia Civil da Bahia. Certamente, né, é uma das maiores dificuldades dos alunos. E aí eu estava até agora há pouco falando, pessoal, no nosso grupo, que ainda não faz parte do nosso grupo exclusivo. Eu quero convidar vocês para fazerem parte do nosso grupo exclusivo, um grupo de conteúdo voltado para a preparação e a aprovação de vocês. Lá nós estamos falando tudo sobre a nossa imersão que vai acontecer, né? Próximo final de semana vamos trabalhar aí essa imersão. Vamos passar aí 3 dias, né? 3 dias detonando e estudando para a prova discursiva da Bahia, que sem sombra de dúvidas é um dos temas que mais causa desespero por parte dos alunos, né? Porque nós desde crianças somos adestrados, né? E a palavra realmente é essa, somos adestrados a responder apenas com X. Então eu tenho um domínio do conteúdo, eu conheço a disciplina, mas eu sou adestrado a só marcar um X na resposta correta. E infelizmente essa realidade ela não está mais presente nos concursos públicos, né? Hoje, hoje a 80% dos concursos cobram prova discursiva. Cobram prova discursiva e prova discursiva pesada, pessoal. Nós tivemos um exemplo aqui na Polícia Civil do Estado de Ceará, uma prova discursiva pesada, mas para quem treinou, conseguiu, graças a Deus, a aprovação. E para minha felicidade, muitos dos alunos que estão lá no curso de formação hoje foram alunos meus e que certamente logo logo vamos trabalhar juntos aí. Quem ainda não entrou, que está na segunda chamada, vai ser chamado também, né? E aí eu queria pedir a vocês que estudam para concurso público, chama o pessoal. Helder, mas tu vai falar do concurso da Polícia Civil da Bahia hoje nessa live, porque eu vou chamar o pessoal que nem vai fazer concurso da Polícia Civil da Bahia. Pessoal, eu falei para vocês que é uma realidade hoje, prova discursiva. Quem faz parte do nosso grupo, já, quem não faz parte, o link está na bio. Quem faz parte, vai lá no grupo, diz o pessoal que a gente já está ao vivo, já começamos aqui a conversar sobre essa prova discursiva. E antes de mais nada, eu queria até mesmo já parabenizar aqueles que estão lá, né? Quem já está lá naquele grupo lá, meus parabéns. Por quê? Porque vocês já demonstram preocupação com a prova discursiva, né? E nós sabemos que um concurso que tem 25 pontos estabelecidos para o aluno que conseguir ter a correção das questões discursivas é muita coisa. 25 pontos coloca tu dentro das vagas ou coloca você fora das vagas, coloca você onde você quer ser nomeado ou coloca você longe de onde você quer a nomeação. E aí quando nós falamos de Bahia, nós sabemos o quão é importante ter uma pontuação elevada, certo? Pessoal, e aí, inicialmente, eu queria falar para vocês sobre essa questão dos pontos, né? São 25 pontos as 4 questões e você vai ter que desenvolver suas ideias de 10 a 15 linhas. Helder, mas se eu fizer só 9 linhas, não faça. Você vai ter sua pontuação diminuída. O edital é bem claro, você tem que estar dentro de 10 a 15. É fácil chegar em 15 linhas? É difícil fazer 15 linhas? Não. Com treino, com técnica, você consegue, certo? Você consegue bater esse limite aí de linhas, de 10 a 15 linhas, certo? Para vocês terem essa prova discursiva, vocês têm que fazer uma pontuação de 70% da objetivo, né? E aí, meu povo, se preparem muito mesmo para essa prova discursiva, porque vai ser pesado. Um concurso nas carreiras policiais que cobra para sua prova ser discursiva ser corrigida 70% dos pontos da objetiva, é um concurso muito difícil. Então, o nível dos candidatos que vão ser aprovados na Bahia vai ser muito alto. Vai ser parecido aqui com o estado do Ceará, né? Nós tivemos questões discursivas aqui bem pesadas, questões que traziam embates não só doutrinários, mas jurisprudenciais. Por exemplo, tem uma questão aqui no Ceará que falava sobre a aplicação do princípio da abolitio crimes, né? Quando o crime deixa de existir, ou então quando há um novatio legis mais gravoso, né? Então, são questões como essas que vocês vão se deparar, mas que com estudo, com técnica, você consegue sim a pontuação máxima, certo?
Alguns alunos estão me perguntando, professor, mas essa prova da Bahia aí, qual é que vai ser o ponto crucial? É conhecer o tema que vai ser cobrado, certo? Você tem que dominar o direito. Você que vai fazer esse concurso aí, você tem que dominar o direito. Diegão, meu irmão, um abração aí, vamos pra cima, vamos detonar. Nosso evento vai ser grandioso, se Deus quiser. E aí, Diego, eu tava falando pro pessoal aqui a importância de nós treinarmos para a prova discursiva, a importância que o edital dá, né, a questão do conteúdo, né? Um ponto crucial na hora de você estabelecer sua resposta é o conteúdo, certo? É o conteúdo, você tem que dominar o conteúdo. Se a questão está falando lá de direito penal, o que ela falar de direito penal você tem que conhecer, certo? Você tem que conhecer porque na sua pontuação vão ser 13 pontos, né, voltados apenas para o conteúdo, meu chapa. Então, 13 pontos dentro de 25 disputados é muita coisa. É muita coisa. E aí vai ser pontuado também a questão da estrutura do texto, certo? Quando eu falo para vocês de estrutura, eu estava falando como é interessante. Eu estava preparando com meus amigos aqui, falo até o Diego que está me ajudando nesse momento aí de luta. E eu estava conversando com eles hoje, 5 pontos que para mim são cruciais na hora de escrever uma boa discursiva. Eu estava falando para Diego que o principal ponto hoje lá, para o Luiz e para o pessoal que está com a gente lá, estava falando para ele que hoje é essencial de treinar. Treinar. Por que treinar? Porque eu vejo candidato que acha que na hora da prova vai dar certo. Eu já pensei assim, pessoal. Então, o que eu aplico nas minhas mentorias, o que eu aplico nas minhas aulas, são pontos que eu já passei. Não adianta eu chegar para você para dizer para você que não dá tempo de fazer rascunho, se eu fazer rascunho, certo? Eu tive a experiência da aprovação e eu quero compartilhar com vocês isso aí. E eu sempre falo que a gente é sábio na vida quando a gente aprende com os erros dos outros, né? Nós somos inteligentes quando aprendemos com os nossos erros e sábios quando aprendemos com os erros dos outros. E eu estou dizendo para vocês que eu, Helder Bezerra, quando era um concurseiro juninho, né, aquele concurseiro que vai fazer prova por fazer, que vai fazer prova por achar que dá certo na hora, eu pensava que na hora ia dar certo, eu não treinava. E eu me deparava com a questão discursiva, eu pensava que era só responder por responder, tirava uma pontuação baixa e não entendia o porquê. Por quê? Porque não treinava. E nesses pontos que a gente estabelece, eu também falei com o pessoal hoje, da importância de nós termos um esqueleto. Né? O que é o esqueleto? O que é... Todo professor, quando fala de prova discursiva, diz que você tem que ter um esqueleto na hora de construir sua dissertativa, sua dissertação. O esqueleto, pessoal, nada mais é do que uma estrutura que vai ser necessária. Por quê? Porque a prova de vocês, ela tem uma estrutura dissertativa argumentativa. Então, quando você vai construir um texto dissertativo, você tem que ter início, certo? Introdução, você tem que ter. E nessa introdução você responde de forma objetiva e rápida. Por exemplo, se eu perguntar a vocês se um crime é criado hoje, os fatos que ocorreram antes desse crime, eles são punidos? Você responde que não. Por quê? Porque é uma novatio legis imprevios, certo? Se uma qualificadora ela é criada por crime de homicídio, ela é aplicada aos crimes anteriores? Não, pessoal. Ela é aplicada a partir do momento da edição. Então, quando você vai responder a sua questão discursiva, no primeiro momento você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que responder de forma objetiva, certo? E de uma forma bem sucinta, você responde que não há essa aplicação. E aí você faz um desenvolvimento. Por quê? Porque lembre-se, o texto de vocês é dissertativo argumentativo, certo? Helder, eu tenho que dar exemplo. Se você puder dar exemplo, traga exemplos seus, certo? Se você puder trazer exemplos na sua questão discursiva, traga exemplos seus. Você vai construir sua questão discursiva como? Você vai responder de uma forma bem objetiva no começo, você vai desenvolver e vai fundamentar, certo? Por que eu disse que não era possível? Porque o Código Penal veda a aplicação, né? Nós sabemos que há uma vedação do próprio Código Penal do novato legis impregios. Não pode ter uma nova lei que se aplique a fatos anteriores. A retroatividade da lei penal, ela não existe quando é maléfica, ela só existe quando ela é benéfica, certo? Então você vai fundamentar e por último você vai trazer uma conclusão rápida e sucinta, certo? E aí você me diz assim, Helder, mas eu estava estudando e eu vi um professor dizendo que não é uma redação igual ao vestibular. Pessoal, não estou falando que é uma redação igual ao vestibular. Eu estou falando que você tem que construir uma resposta
dissertativa argumentativa. Por quê? Porque o edital de vocês fala sobre isso, certo? Porque o edital de vocês fala sobre isso. O áudio está chegando bacana para vocês, está cortando, está travando o vídeo. Como é que está aí a recepção do conteúdo para vocês? Está bacana? Respondam aí, pelo amor de Deus, de onde vocês estão falando, se vocês são aqui cearenses, são baianos, vão fazer o concurso da Polícia Civil da Bahia, certo? Pessoal, e aí, pessoal, eu estava falando para vocês da importância do conteúdo. Tenham, né, essa noção da importância do conteúdo que vai ser colocado na sua prova dissertativa. Às vezes, as pessoas me perguntam assim, eu estou terminando a faculdade agora, eu faço concurso? Faça. Por quê? Porque você tem que fazer o concurso agora. Por quê? Não, mas eu ainda não terminei minha faculdade. Pessoal, infelizmente, a gente quando faz concurso público hoje, nós nos deparamos com situações que travam o concurso. Não vai ser essa situação da Bahia, você que passa lá, vai botar 40 na cintura, vai pegar sua pistola 40 zona, vai botar ela na cintura, vai pegar o seu distintivo, vai botar no peito. Mas tem situação que o concurso trava, então dá tempo vocês terminarem. Você precisa de qual nível superior para fazer? Não, baixa tecnólogo. Faz um tecnólogo que seja reconhecido por um MEC de 1 ano e meio, termina ele e faz o concurso, dá certo, beleza? Meu povo, e nós estávamos falando sobre o quê? Falando sobre essa prova discursiva, certo? Pessoal, ela tem essa pontuação de estrutura, ela tem essa pontuação de conteúdo e ela também tem uma pontuação que é da expressão. O que é isso? Como é que você sabe isso, pessoal? Uma das maiores falhas nossas como alunos é não estudar o edital, certo? É não estudar o edital. A gente espera que alguém faça uma live e explique tudo que tem no edital pra gente, certo? Graças a Deus hoje tem isso aqui. Mas antigamente, quando eu fazia concurso público, infelizmente, né, infelizmente a gente não tinha acesso a tanto conteúdo assim, certo? E aí a gente tinha que estudar o edital, estude o edital. E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não estou trazendo uma interpretação. Foi apenas uma leitura que eu fiz do edital e estou trazendo para vocês aqui. E aí, pessoal, ela tem uma pontuação também pela expressão. O que é expressão? O que é essa danada dessa expressão, certo? O que é essa expressão? Pessoal, a expressão é vocês terem uma linguagem culta no material. Eu falei para vocês que estou construindo esse material e quem ainda não faz parte do nosso grupo de conteúdo, vai lá, na bio do meu Instagram tem um link. Você clica no link e entra no grupo, certo? E aí você vai ter acesso a esses materiais que a gente está falando. E aí nesse grupo meu lá no WhatsApp, eu acho que hoje, eu não sei, os meninos estão numa reunião e estão preparando material ainda, mas já foi enviado o conteúdo porque tudo é organizado agora. Eu estava falando com os meninos que a grande diferença dessa mentoria que a gente vai fazer para a mentoria da família Piloto é que eu concentrava tudo em mim. E eu percebi, tá dando para escutar agora? E eu percebi, Josi, que não tinha como concentrar tudo. Então, o que foi que eu fiz? Eu chamei uma das melhores equipes que eu já trabalhei em concurso público e elas estão dando toda essa assessoria para mim, certo? Para entregar uma coisa boa para vocês. E aí o pessoal está preparando esse material. E eu estava falando para vocês que vai ser pontuado na prova de vocês uma coisa chamada expressão. Expressão é estar de acordo com a norma culta. Nesse texto que eu estou falando para vocês, quais são os principais pontos que eu acredito que são essenciais para você conseguir a pontuação máxima, porque essa história, não, eu vou fazer uma prova discursiva, se eu acertar 60% tá bom, tá não, você tem que fazer a pontuação máxima. Por quê? Cara, você já começa com a pontuação máxima. O corretor só vai descontar. Se você não tiver estrutura, se você não tiver conteúdo, o corretor vai descontar a tua pontuação. Mas em tese tu já começa com a pontuação máxima. Então tu vai ter que segurar lá e manter essa pontuação máxima, certo? E aí, eu estava falando com vocês sobre essa questão da expressão e a linguagem culta como é importante. E nesse texto eu uso a expressão puta que pariu, certo? Você que está estudando para concurso, você que vai fazer essa prova da Polícia Civil da Bahia, não coloca uma expressão como essa. Você tem que manter a linguagem culta, certo? E nesse texto a gente fala sobre os 5 principais pontos que são essenciais para a aprovação. Eu falei que o primeiro ponto para você se preparar e conseguir é treinar, certo? A gente confunde, a gente pensa que treino é acerto, né? Quando eu estudava para concurso, eu tinha alguns colegas que eles chegavam para mim e diziam sempre assim, Helder, eu fiz um simulado hoje e acertei 90%. E eu fazia o simulado e acertava
30%, 40%, 60%, 70% no máximo. Meus simulados, a minha pontuação máxima era na casa de 70 pontos. E eu não sabia o que eu fazia errado, certo? Por quê? Porque quando eu ia fazer simulado, eu ia fazer simulado. Eu ia disposto a errar, né? Nós, quando estamos treinando, nós temos a falsa ilusão que no treino eu tenho que acertar tudo. No treino você não tem que acertar tudo. Treino é treino, certo? O treino é o momento que você tem que zerar as suas dúvidas sobre determinado conteúdo. Eu acredito muito em princípios, então esse para mim, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos que podem ser cobrados nesse concurso da Bahia. Princípios, seja lá no direito penal, principalmente no direito constitucional. Quando a gente fala em princípios, nós falamos muito sobre os direitos e garantias fundamentais, porque são os pontos que realmente são cobrados em concursos, né? São os pontos que a gente realmente vê se repetirem aí nas provas de concurso público, certo? E aí, pessoal, a gente não pode usar nesse texto, né, a linguagem informal, tem que ser a linguagem formal e a linguagem culta, certo? Outro ponto que eu achei muito interessante também nesse concurso de vocês é a cobrança, e não fiquem impressionados querendo adivinhar qual é o caso que vai ser cobrado, porque vai ser um caso prático, simples, né? Da cobrança de casos práticos. Vai ser cobrado um caso prático para vocês, e casos práticos envolvendo a atividade policial. Aqui no estado de Ceará, nós passamos por uma prova que ela parecia mais com a prova da OAB. Por quê? Porque nessa prova aqui do estado de Ceará, ele trazia para você questões falando, por exemplo, sobre o princípio da abolitis crimes, né? Então, isso é um tema que é cobrado no OAB. Normalmente, concurso de polícia cobra assunto que envolve a atividade policial, uso de algema, certo? Busca e apreensão. Então, temas que são voltados para a atividade policial, certo? E aí vai ser um caso concreto, vai ser cobrado para vocês. E o instituto que vai fazer a prova da Bahia, ele normalmente traz como letras. Então, você vai ter que responder pontos. E cada ponto você vai ter que desenvolver um texto, como eu digo desde o começo, dissertativo e argumentativo. Então vai ser um texto que vai ter que ter início, meio e uma conclusão. Vai ter que ter um início com a resposta bem objetiva, né? Uma resposta bem objetiva, sim, não. O pessoal sempre tem esse método. Helder, mas no direito é muito difícil você dizer sim ou não, certo? Eu tenho que dizer, se a questão está perguntando se é sim ou não, você tem que responder. E aí você vai ter que fundamentar, certo? Você vai fazer a fundamentação e você vai encerrar o seu texto com uma pequena conclusão, beleza? Outra coisa que eu acho importante para vocês aí nessa prova da Polícia Civil da Bahia, certo? São técnicas. E aí, e- o que o pessoal normalmente pergunta para mim, Helder, como é que eu consigo treinar para discursiva? Eu não tenho tempo para escrever. Uma das formas que eu desenvolvi para mim e deu muito certo, e aí as pessoas que estudam comigo já há um bom tempo, a Daiane estuda já há um bom tempo comigo, uma das técnicas que eu desenvolvi, pessoal, foi a seguinte: eu sempre procuro responder de forma oral, certo? Se eu estou estudando aqui, eu estou estudando por questão, eu pego uma questão e eu faço uma pergunta dentro dessa questão, porque toda questão objetiva ela pode ser transformada numa discursiva. E eu transformo essa minha questão objetiva em uma pergunta. E aí eu respondo de forma oral, eu respondo na minha cabeça aqui e depois é que eu vou colocar no papel, certo? Para mim, essa sim foi o ponto crucial nas minhas primeiras aprovações. Quando eu parei de querer ir logo para o papel, certo? Eu começo a responder a questão na minha cabeça, eu organizo as ideias. Pessoal, e outra técnica que ela é importante na hora de responder questão discursiva é o choque de ideias, é a junção, né? É a junção de ideias. Como é que a gente faz isso? Vocês sempre se perguntam assim, uma das perguntas mais constantes nas caixinhas que eu coloco. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos interagir. Quando a gente coloca aquelas caixinhas ali, a gente está querendo ter interação com vocês, está querendo saber como é que está a preparação de vocês, se está andando, o que é que está faltando para andar. Ontem um cara disse assim, pô, meus amigos estão atrapalhando eu estudar, manda esse pra puta que pariu e vai estudar, certo? Outras pessoas falaram que é a família que está atrapalhando. Pessoal, chama o pessoal pro jogo. Ter sinceridade, ser honesto com as pessoas ajuda.
Então seja sincero, seja honesto com as pessoas que estão lhe arrodeando, que as pessoas são próximas a vocês. Infelizmente vocês não vão poder parar de conviver com elas, certo? Se você tem obrigações dentro de sua casa, pô, só estudo. Então comece a ter responsabilidade dentro da sua casa, né? Tira um momento para resolver, ajudar, né? Ser útil para a sua família, certo? Mas na hora de estudar, chega para eles, tem sinceridade e diz que vai estudar. E o pessoal disse que uma das coisas que mais atrapalha também é a família. Então chama eles para o jogo. Explica que aquilo ali que você está fazendo é uma renúncia de tempo, que na verdade não é para você, mas certamente que eles vão colher os frutos com vocês. Beleza? E aí, pessoal, uma das perguntas mais constantes naquela caixinha que o pessoal faz, Kika, um abraço, amiga. Uma das perguntas mais constantes é se deve fazer rascunho. Helder, eu devo fazer rascunho? Eu lhe pergunto, como é que você está treinando? Né? Quando a gente fala sobre a forma de responder questões discursivas, nós não estamos querendo criar um método que ele seja incontestável. Você treina fazendo rascunho, você consegue responder no tempo. Esse concurso da Bahia vai ser bacana, por quê? Porque vai ser muito tempo, você vai ter muito tempo para responder as questões discursivas. No primeiro horário você vai fazer, no primeiro horário você vai fazer a prova objetiva, no segundo horário você vai fazer a discursiva. Então dá tempo. Se você está treinando fazendo questões discursivas, então dá certo. Eu fazendo rascunho, perdão, dá certo. Eu, particularmente, eu não faço rascunho. E eu digo a meus alunos que não dá tempo. O que é que a gente usa na folha de rascunho? Você vai pegar lá o seu texto de rascunho e extrair dele, você vai extrair dele, Daiane, qual é a ideia principal. Se a ideia principal é falar sobre casa, então você vai colocar tudo que você sabe sobre casa. Se a ideia principal do seu texto é falar sobre o uso de algema, você vai colocar tudo que você sabe sobre o uso da algema. Como assim tudo? Você vai fazer numa nuvem, né? Como a gente constrói mapa mental? Você constrói um mapa mental na hora da sua discursiva. Você vai colocar inicialmente aquela ideia principal no foco da questão, e aí você vai puxar setas. O que é o uso da algema, onde é que há uma regulamentação jurisprudencial e doutrinária. Você vai colocar tudo que você sabe sobre o tema em tópicos. E aí, na hora de construir a sua resposta da sua prova discursiva, você vai transformar aqueles tópicos em um texto. E aí, lembrem-se, o que é mais importante, se domingo, quando a gente terminar a nossa imersão, eu já tiver a certeza que vocês se eu tiver a certeza que vocês já conseguem criar um esqueleto, show de bola, cara. Por quê? Porque você fazendo esse choque de ideias, você juntando todas essas ideias e você conseguindo colocar no esqueleto, sem sombra de dúvidas, você vai chegar bem preparado na prova da Polícia Civil da Bahia, certo? Não faça um negócio, não negocie com essa aprovação, pelo amor de Deus. Não pense que esse concurso aqui, e aí se aqui que ainda estiver presente, eu lembro bem que quando eu decidi ser aprovado, eu disse que o concurso que ia ser aprovado era esse aqui do Ceará. Então não aceite, o concurso que eu vou passar é esse da Bahia. Nem que eu tenha que dormir 2 horas por dia, nem que eu tenha que renunciar aqui final de semana com minha mãe e minha família, nem que eu tenha que renunciar ao São João aí, que está bem perto, né? Então, o que for necessário nesse da Bahia eu vou passar. Não faça negócio com sua aprovação, certo? Não, o momento de estudar, pessoal, é de estudar. Infelizmente, infelizmente, a gente tem a falsa percepção que na hora de estudar é um momento que a gente tá para descansar e senta, perde tempo no celular, perde tempo pensando nos problemas do nosso dia, certo? Não se concentra no que a gente vai fazer. O momento de estudar é estudar. O momento de brincar é brincar, certo? Quando a gente constrói um horário de estudo, eu digo que é muito importante o quê? Nós temos no horário do estudo um, uma, uma, uma pontuação prazerosa e que nos traz alegria em fazer. Por exemplo, eu estudo de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, e eu consegui a semana todinha bater minha meta de estudo.
Eu consegui essa semana todinha bater a minha meta de estudar. Eu consegui a semana todinha, né? Eu consegui a semana todinha, eu consegui bater as minhas metas de estudo. Eu fiz questões, eu estudei 2 disciplinas por dia, eu fiz questões discursivas. Então não tem nada mais justo que você trazer uma pontuação para você, um bônus, certo? Não, sexta-feira à noite eu não vou estudar, eu vou sair, vou tomar uma cerveja, eu vou descansar. Pessoal, só não passe a noite na farra, porque eu sábado é dia de estudar também. Mas crie bônus para vocês, crie situações prazerosas para vocês. A nossa vida é tão passageira para a gente pensar que estudar para concurso é se enclausurar diante de livros e parar de viver, onde na verdade não é isso, né? Curtam esse momento, né? Daqui a uns dias vocês vão ser servidores públicos, vocês vão estar nomeados em cargos públicos, e aí vocês vão olhar para trás e vão dizer assim, porra, aqueles dias que eu achava tão ruim, já está me fazendo falta, né? Quando a gente começa a exercer o cargo público, a gente sente falta dos momentos de biblioteca com os amigos, das conversas com as pessoas que estudavam e acompanhavam a gente, certo? Então comecem a aproveitar esse momento. Eu peço até desculpa a vocês por a voz, eu estou gripado, mas a gente está preparando o conteúdo. E aí eu queria pedir a vocês que não fazem parte ainda do nosso grupo de conteúdo, do nosso grupo voltado para a Polícia Civil da Bahia, vão lá no nosso grupo no WhatsApp, certo? Vão lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Por quê? Porque lá é onde vai ser compartilhados os materiais, os conteúdos com vocês. São conteúdos em PDF, bem trabalhados, bem organizados, certo? O colega está dizendo assim, não esqueça de colocar as pontuações, as vírgulas. O que é mais importante, meu irmão, nesse concurso aqui, é o conteúdo, é você saber o conteúdo, certo? Você tem que saber o conteúdo, mas a questão da organização textual, a questão da língua portuguesa, ela vai ser cobrada, certo? Então, quando a gente vai construir o nosso texto, ele tem que ser organizado. Você imagine aí, isso aí eu falava sempre com o pessoal que estava comigo lá no Destravando, eu sempre falava pro pessoal isso. Tu imagina que o corretor vai chegar para pegar a tua prova, pega a tua prova toda lazarenta, toda suja, toda riscada, toda mal organizada, toda sem estrutura, sem coerência, sem coesão. E aí ele se depara com uma prova bem organizada, bem estruturada, né, que responde ao padrão culto da língua portuguesa. Com certeza os olhos do corretor para essa prova, eles vão ser diferenciados, certo? Infelizmente, porque acontece de candidato bom chegar na hora da discursiva e não construir um bom texto, porque não treina, certo? Se você quer aprovação, comece a treinar. Eu sou péssimo em escrever. Se você é péssimo em escrever quando você está estudando, você vai ser péssimo em escrever na hora da sua prova discursiva. Não pense que existe milagre. Essa história, não, na hora dá certo. Quantas vezes eu pensei assim? Quantas vezes eu pensei que na hora ia dar certo? E aí fui reprovado diversas vezes. Por quê? Porque muitas vezes não tinha, pessoal, não tinha humildade de escutar pessoas que eram aprovadas, porque eu não tinha a curiosidade em entender que estudo para concurso hoje não é uma simples vontade. Na verdade, hoje, estudar para concurso público é uma profissão, que existem pessoas que renunciam dias e dias e dias e dias para passar em um concurso público, e eu, de forma amadora, de forma irresponsável, né? Não entendia isso aí, não entendia. Olha como é interessante. Essa semana eu postei uma questão aqui no Instagram, falando sobre concurso de crimes, né? O crime continuado. E aí, cara, foi impressionante a quantidade de erro das pessoas. Só uma pequena palavra. E aí o cara olha para mim e diz assim, pô, mas eu sabia o que é o concurso de crimes, eu sei o que é o concurso formal, eu sei o que é o concurso material, eu sei o que é o crime continuado, mas ele não lê lei seca, certo? E o concurso não era para escrivão, não era para investigador, agente de polícia, inspetor, né, o mesmo cargo, só muda a denominação em alguns estados. Era um concurso para delegado de polícia, certo? E essa questão se repetiu no concurso para juiz. Mudava só o termo natureza e espécie, né?
Então, meu povo, eu fui reprovado diversas vezes por não respeitar isso aí, por não respeitar a humildade, por não entender que as pessoas que passam, normalmente elas têm a mesma conduta, elas chegam num dia de segunda-feira às 21 horas e 29 minutos, muitas vezes chegando do trabalho cansados, mas sentam diante de seus computadores, sentam diante de seus livros e vão estudar e varam a madrugada aí, todo dia de forma repetida. E é isso, nossa conversa hoje, ela ia ser bem rápida, ia ser sobre isso aí, ia ser falando sobre essa prova discursiva aí, dizendo e explicando para vocês que não é impossível a aprovação, por o contrário, é muito possível a aprovação, basta treinar. Que não faz parte do nosso grupo no WhatsApp ainda, já está lotando, já tem 150 pessoas, ou eu acho que tem isso aí, 150, não sei, mas quero convidar vocês a fazerem parte. Vão lá, tá na bio do meu Instagram, nos stories, todo dia eu estou postando o link. Entra no grupo lá, você vai receber material sem custo nenhum para vocês, que é o mais importante, né? E aí você pode me perguntar o seguinte, por que fazer sem custo? Porque muitas vezes eu quis fazer e tinha custo e eu não tinha condição de pagar. Por isso que essa nossa imersão vai ser sem custo nenhum para você que quer a aprovação. Se Deus quiser, você vai ter. Se Deus quiser, eu vou ter orgulho de dizer que andei com vocês aí nesse processo aí, nessa luta até a aprovação. Um abraço aí, boa noite. Quem é de estudo, bom estudo. Quem é de descanso, bom descanso. Vamos para cima, vamos detonar que dá certo.